Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa do podcast Ataxia e Horror. Quero agradecer por estarem a acompanhar este projeto. Não se esqueçam de partilharem, deixar os vossos comentários e sugestões na página Desafios Minha Vida ou então por mail susana.desafiosminhavida@gmail.com. Pode também ativar as notificações na plataforma que estão a ouvir para saber quando temos uma nova conversa. Eu sou a Susana e vamos estar hoje à conversa com o Rui Martins. O Rui trabalha, é casado e é pai. Ele tem ataxia com sintomas e não doença. Em 2023 foi diagnosticado como tendo paraparesia espástica familiar. Olá, bem-vindo, Rui. Obrigada por teres aceitado o convite e participar numa conversa para o podcast. Obrigado e bem-vindo, Rui. Obrigado, Susana. É um prazer. Vamos começar por tentar explicar o que é o teu diagnóstico. O que é paraparesia espástica familiar? Espero não cometer nenhum erro no meu canal, porque às vezes troco aqui algumas definições. A paraplégia espástica familiar é uma patologia que afeta essencialmente, de uma forma básica, os membros inferiores. Portanto, é caracterizada pela dificuldade na caminhada, por tropeçar, muitas vezes, numa fase inicial, a pessoa tropeça muitas vezes no chão, e conforme o tipo de paraplégia, há umas pessoas, umas pessoas acabam, ficam em cadeira de rodas ao fim de uns anos, e outros caracterizam-se essencialmente pela dificuldade na caminhada, pelo aumento do tónus muscular, os músculos ficam muito rijos e a pessoa tem dificuldade na sua caminhada. Normalmente os músculos contraem e descontraem, não é? Quando a pessoa corre, quando a pessoa caminha, e no nosso caso, no meu caso, isso não acontece. Portanto, atualmente, para caminhar, caminho com muita dificuldade e uso ou canatianas, ou cadeira de rodas, ou uma scooter de mobilidade. Tudo depende do que é necessário. O importante é a mobilidade, é poder me deslocar. Exato. Mas estavas a falar que existe mais para Parésia. paraparesia, mas Paraparésia. É paraplégia ou paraplégia? Eu não sei muito bem a diferença, mas ah, às vezes eu falo paraparésia, mas, por exemplo, quando leio um diagnóstico, escrevem paraplégia. Eu sei que não é exatamente igual, mas não sei definir a diferença entre paraparésia e paraplégia. Ah, eh, Há vários tipos porque tem a ver com a progressão. Sei que eu não sei dizer, sei que das análises que fiz, mas ainda não está concretizado, o meu é muito semelhante à do tipo 33. A do tipo 33, por aquilo que eu sei, caracteriza-se essencialmente por aparecer por volta dos 30 anos e normalmente vai havendo sempre uma progressividade em que o aumento do tónus muscular, da rigidez muscular vai aumentando ao longo dos anos
e a pessoa normalmente por volta dos 60, 60, pode ser mais cedo, acaba por ter que se alocar em cadeira de rodas. Ah, eu nesta altura, estou com 57 anos, estou numa fase de transição, ah, entre a cadeira de rodas, já uso os meios todos. Penso que o meu pai, a origem, portanto, estava o meu pai, ele tinha, da família. sim, sim, Hereditária? é hereditária, sim, é hereditária. Ah, é uma doença, no meu caso, é dominante. Ah, e penso que nesta altura o meu pai já tinha acho que já se deslocava em cadeira de rodas. Ou seja, o que eu quero dizer é, aqui a fisioterapia, o exercício físico é muito importante para aquilo que eu faço, neste caso fisioterapia, ah, a elasticidade, os alongamentos, são muito importantes para tentar retardar o avanço da doença. Ok. Ah, estavas a dizer que o período dos 30 que foste diagnosticado, mas já Sim, sabias como é que foi não, não esse sabia, não sabia, diagnóstico? não sabia. Como o teu pai já tinha? O meu pai já tinha, mas nunca foi muito falado, Ok. essencialmente sobre o que é que o meu pai tinha, devido à dificuldade que ele tinha. Nunca foi um tema muito abordado em família. Só em 2002, uma vez eu estava nessa altura a trabalhar em Miraflores e eu ia a descer umas escadas e de repente não consegui descer as escadas. Não percebia o que é que se estava a passar. Ah, e então ah, fui ter com os meus pais, fui falar com os meus pais, explicar que não estava a perceber o que é que se estava a passar, porque não tinha conseguido subir as escadas bem, mas depois, quando fui a descer, uma, já tinha feito aquilo imensas vezes, mas quando fui a descer estava com imensa dificuldade, em descer. Pronto, e foi aí que todo o processo se começou a desenvolver, a perceber o que é que tinha. Inicialmente, eu até pensava que tinha, ah, como é que se chama? Agora não me estou a recordar. Ah, Julgava que até tinha outra doença, por aquilo que eu comecei a ler, mas depois é que percebi que era para paralisia espástica familiar. Esse diagnóstico foi através de análises, exames? O diagnóstico inicial foi com a doutora Salves Luís, na altura ela até já estava reformada, mas foi ela que me acompanhava desde criança. Ah, eu desde criança, pronto, que eu era visto porque tinha os pés chatos, os meus joelhos eram ligeiramente, eh, portanto, eu usei um aparelho que era para endireitar os joelhos, não sei o nome, quando era miúdo, com 6 anos, 5, 6 anos. Ah, é, Tanto que é uma coisa, é um aparelho que se coloca, um molde que se colocava nas pernas durante a noite Bem, e, se via e a tudo pessoa era dormia. incômodo. Ia ser Hã? muito incômodo. Era horrível, era horrível. Eu usei durante uns 6 meses e depois a minha mãe felizmente tirou porque era uma coisa horrorosa. A pessoa a dormir com as pernas presas, Pois, sem se poder mover, é muito mau. Ah, é, ou seja, isto no fundo sempre foi acompanhado pela neurologista, a doutora Salves Luís, quando era miúdo, mas depois, já à medida que eu ia crescendo, pronto, não, fui deixando de. Ia só lá quando era necessário, depois só anos mais pois. tarde, então é que voltei. Como ela já estava reformada, depois, a partir de 2003, comecei a ser acompanhado pelo professor Mamed Carvalho, na Neuroclin, ah, portanto, ele dá consultas em Santa Maria, no Hospital de Santa Maria, e a partir em 2003
2013 é que eu fui de facto diagnosticado, por assim dizer, com paraparesia espástica familiar. Obviamente que a doutora Salles Luís já tinha identificado isso, mas eu, de forma de fato concreta, percebi que o que eu tinha era paraparesia espástica familiar a partir de 2003, com o professor Mamed Carvalho. Ah, Agora, desculpa, surgiu uma dúvida. É, essa doença é porque tem mutação de algum gene, proteína ou é uma proteína, sim. é proteína? Ok. É uma proteína, a origem tem no cerebelo, ah, não sei o nome, Sim, não sei o penetração, nome aquelas dessa nomes proteína. complicados. Sim. Sim, mas sim, sim. Ah, sim, é aí que tem a origem, tem a ver com a falta dessa proteína, que depois vai provocando, há uma degeneração do, do, do- dos axónios, das dendritos do axónio, ah, se vão desfazendo. Pronto, Sim, sim. no fundo é a ligação elétrica que vai deixando de haver e que vai depois afetando a contração e a descontração dos músculos dos membros inferiores, das pernas, Oh, neste caso. por isso é que também tens ataque assim como diagnóstico. Cada movimento e equilíbrio. Sim, ataxia, sim, Não mas é não depois, doença, mas de sintomas. Acho que sim, estou para algo que como sintoma, porque há uma diferença, de alguma forma, às paraparésias e às ataxias, depois embora seja uma ataxia como sintoma, mas depois este é o ramo das paraparésias. Aliás, até a doutora Joana Damasio, portanto, ela aborda sempre as duas coisas, não é? Mas depois deve haver um corte, isso é a parte mais, técnica, não, sim. mais técnica. E como é que foi para o Rui quando recebeu a notícia? Ah, é um bocadinho assustador, não é? A pessoa fica de repente um bocadinho em consciência também de que desde pequenino sempre tinha tido alguma dificuldade em comparação aos outros. Mas com o crescimento, ah, as coisas vão-se ultrapassando, porque crescemos, os músculos desenvolvem-se, e portanto isso foi sempre colmatando. Ah, Depois, em 2002, quando surgiu a situação, é sempre chocante, é de facto muito chocante. A primeira reação e que eu fiz foi inscrever no ginásio, em fazer exercício de manhã e à noite, para Eu tentar. pensava que já eras ativo antes, jogavas futebol. Sim, eh, eu não jogava, eu era ativo, sim, eu fazia natação, sempre fiz natação de alguma forma, sempre precisei de fazer algum exercício, corria, futebol, nunca tive muito jeito para o futebol. Pronto, eu estou Foi, confundindo com outras. sim, foi olha, em 1998 eu já tinha sintomas da paraparésia. Porquê? Porque eu fui fazer um jogo de futebol, lá está, eh, e tive dificuldade em correr, eu não estava a perceber. Tinha alguma dificuldade em correr, mas como eu também não corria muito, não é? Estava gordinho também, pronto, tinha uma Ah, fila muito estável, eh, não estava a perceber muito bem, mas caminhava bem, não tinha problemas em caminhar. Ah, Talvez nesse jogo até fiz uma ruptura parcial do tendão de Aquiles. Até nem sei até que ponto é que não teria sido já uma consequência, porque saltei e quando toquei, pronto. sim. Ah, ah, mas caminhava perfeitamente, pronto. Tinha uma vida perfeitamente normal, não tinha nada. Só depois, em 2002, é que realmente tive o sintoma E mais, foste mais para o concreto. ginásio. E depois, em consequência disso, sei lá, um ano depois,
porque estas coisas não são fáceis de aceitar, não é só, tudo tem um processo, um desenvolvimento, Sim. e depois acabei por entrar num ginásio que havia lá perto do meu trabalho, o Sol Play, e, e comecei a Não fazer. fazemos publicidade. É só Ok, sim, porque sim. É só por, é em Algés, portanto, o ginásio em Algés. Eu não sei se este ginásio ainda existe hoje. E pronto, eu fazia de manhã e à noite, pronto, era muito intenso. duas vezes e parece bem Ia rápido. de manhã e depois ia à noite também. Pensei que era. Sim, era foco. Pois, exato. E depois, passados uns 2 anos, apesar de tudo isso, é engraçado que eu rapidamente percebi que gostava, que as atividades que eu mais gostava era o yoga e o tai chi, exatamente porque trabalhávamos os alongamentos, Exato. e a coordenação. É, Hum. portanto, e eu aí comecei de fato a perceber, a gostar muito de praticar yoga e o tai chi, e o yoga depois até pratiquei durante mais tempo. Ah, ah, Pronto, nessa altura, apesar disso, comecei a cochear. Aliás, uma vez um monitor disse: Rui, estás a cochear? Tá tudo bem? E eu, assim, depois de tanto exercício de 2 anos, então, mas eu estou a cochear. Então, mas o que é que se está a passar? Mas não está bem. Foi então que eu falei, resolvi ir ao meu médico de família, na altura, ao Dr. Honório Vaz, do Centro de Saúde de Loures, e lhe disse, e falei com ele, e então, não, nessa altura até nem era o Dr. Honório, acho que era uma médica de família. Pronto, mas eu disse, preciso fazer fisioterapia, eu não estou bem, se eu caio no chão, como é que é? Tenho que saber o que fazer, tenho que aprender a lidar com isto. Pronto, e Então foi assim que começaste a comecei a fazer fisioterapia. fisioterapia já muito antes, em 2003. Eu comecei a Pois. fazer, não, eu comecei, em 2003 comecei a fazer a fisioterapia, em 2009. Porque, Ah, pá, entre 2003, eu cortei aqui um bocadinho. enfim, isto é só no geral, é Porque para nós, estarem o que eu conhecidos. quero dizer, assim, nós chegamos a uma altura, apesar de tudo aquilo que fazer, todo o esforço, percebemos que não chega, que há alguma coisa que não está bem. Ah, e eu cheguei à conclusão que uma coisa, e nós temos de estarmos ativos, fazermos força, tentarmos fazer alguma coisa, outra coisa é fazermos algo, mas com conhecimento. E foi aí que então eu comecei a fazer a fisioterapia de forma a proteger-me mais, não é? E Nomeadamente foi, das quedas. e foi nessa altura que começaste a aceitar. O aceitar, Ou não, ainda essa, tem em processo. é assim, dessa altura, em 2004, eu comecei a fazer também acompanhamento psicológico, porque não chega, e acho que é importante, a meu ver, ainda hoje, comecei a fazer porque entramos em choque connosco. Perguntaste o que é que, como é que eu me senti. Nós sentimos um certo desespero, percebemos que não chega, que não estamos bem, não é? Porque, imagina, nós costumava andar de transportes públicos, eh, eu saio do autocarro, estou a dar um exemplo vivo, saio do autocarro, vou para o metro, e quando vou entro no metro, de repente eu tenho que parar, porque eu vou descer as escadas e eu não consigo descer, eu tenho muita dificuldade de descer as escadas. As outras pessoas continuam e nós paramos. E são estas sensações, são estas emoções que não se consegue lidar. Pois por isso a Isto é muito difícil. necessidade de pedir ajuda a um profissional. Exatamente. Hum. Eu na altura eu ainda disfarçava, descia as escadas muito depressa, mas isto sendo uma doença progressiva, isto é verdade até uma determinada altura, não é?
Pois, Portanto, no fundo, é aprender a aceitar e em que, em determinada altura, só nós é que contamos. Portanto, eu vou na rua, eu sou eu, pronto, eu tenho que pensar em mim. E se vou descer escadas, tenho que descer devagarinho, correndo. agarro-me a um corrimão e vou descendo devagarinho. Claro que isto hoje é muito mais complicado. Pois, Mas, mas, no fundo, o pensamento, a origem é eu é que importo, naquela altura tenho que pensar em mim, é isso que eu tenho que fazer. mas tinha que Tenho um ser, objetivo. que é Hum? uma experiência que é muito difícil ter Sim, essa consciência. Eu confesso que ainda estou a tentar entrar nessa consciência. Eu, tenho o meu ritmo, tenho as minhas coisas, e os outros, se os outros quiserem ir, pegando um bocado na metáfora do Rui, estas escadas, se eu tiver que parar, passo e tenho de parar, apesar de ver os outros a descer. Isto passa-se exatamente. na vida, mas Sim, eu ainda é estou nesse como, processo. é como na scooter, eu pego esta consciência, eh, começou a ser adquirida, né, já há uns anos atrás, quando tenho que ir à fisioterapia, não é? Tenho que tirar a scooter do carro, tiro a Ai, scooter e vou, pronto, essa logística tu fazes que eu conheci, essa logística, quando fomos a Santa Maria da Feira, sim, confesso que eu fiquei surpreendida, porque tu conduzes e muito bem, mas a logística de ir do carro a ir buscar a scooter montar, fiquei impressionada mesmo. é uma rotina que melhora com a regularidade, não é? Com a prática. Pois, Portanto, mas tem tanta dificuldade em andar e as pernas mexerem e fica-me surpreendida a ver. É isso. Nós aprendemos connosco, não é? E tentamos sempre arranjar o nosso melhor conforto. Ah, eu protejo-me sempre. ah, eu não, quando estou a montar a scooter, estou sempre em equilíbrio, procuro apoios. É a rotina que faz a eficácia neste caso, não é? Por isso aí parece que é tudo normal. Se nós pensarmos bem, em Não. consciência, há sempre coisas que eu faço. Há sempre equilíbrios que eu estou a fazer, não é? Pois, porque é preciso uma consciência de que se está a fazer. Não, Sim, que ele é um pouco automático agora, mas não é tão automático como se pensa. Tem que ser ali uma consciência dos movimentos. Pelo menos foi a percepção que eu tive. sim, sim. Sim, é uma rotina. E quando, por exemplo, houve um dia que eu tinha que ir buscar o meu filho, ah, e estava a montar a scooter e tentei cortar passos, não é? Que consequência, caí no chão, espalhei-me na estrada, parti os óculos, pronto, tudo isto porque eu quebrei aquela rotina. Isso foi uma aprendizagem, ok? Serviu para não há cortes, os passos são aqueles. E pronto, e tem que ser assim. Eu confesso que admiro muito o Rui, porque arranja sempre alternativas para fazer e para ir. E adaptações, não é? Ficar à espera e ver se as coisas melhoram. Se precisar de uma adaptação, por exemplo, o carrinho para pôr a mesa, eu Sim, achei fantástico. O Rui adapta-se, consegue encontrar uma maneira de adaptar para continuar a fazer o que fazia antes. sim. Ajudar nas tarefas diárias, seja o que for, é Eu não sei. impressionante. Eu, Hum. fico na dúvida, eu coloco a questão se a progressividade lenta, que tem dois pontos de vista, ou seja, por ser lento, nós podemos adaptar. Se a pessoa quiser, consegue adaptar, consegue ir mudando. Por outro lado, também nos apanha de surpresa, por ser lenta, porque se vai instalando
E quando damos conta, estou a dizer isto, eu tenho uma brincadeira que é normalmente em setembro de cada ano, eu sinto que alguma coisa mudou. Ah, Foi uma estratégia. Bem, pá, sim. já não consigo fazer isto tão bem, já não consigo caminhar à mesma velocidade, já não consigo. Essa consciência espetáculo. Pronto, depois, não sei se é espetacular, mas sim, o que eu quero Não, eu dizer é, acho espetacular ah, no sentido de observares e olhares para ti próprio. Tipo, sim, assim, é uma coisa. Por isso é que eu digo espetacular, não é? ah, Não. sim, eu entendo. Ah, por outro lado, pronto, às vezes é sempre preciso muita força, que às vezes falta, para não desistir e estar sempre a fazer exercício, tentar sempre melhorar, tentar sempre, ou seja, perceber que se tenho uma fraqueza, se eu estou com uma fraqueza, que tenho que procurar ajuda de forma a tentar ultrapassar. É uma autoanálise que é necessária fazer sempre, para mim. Não acho que faz sentido, mas eu própria também devia fazer essa autoanálise para evoluir e eu vou tal aceitar essa situação. Faz sentido. Sim, é uma procura que é sempre necessária. Estarmos sempre a visionar-nos, não é? A controlar-nos, e quase como se estivesse, nós, como se eu estivesse de fora de mim e estar a perceber, então, o que é que eu posso fazer melhor, ou como é que eu estou a progredir. E, no fundo, acho que se calhar isto faz parte do aceitar também. Tentar sempre procurar uma melhoria, uma alternativa. Então, Não, agora estou então, a pedir ajuda, é fraqueza. não, eu acho, eu, eu acredito que isso não, pedir ajuda não é fraqueza nenhuma, é ultrapassar, é perceber, não é? Perceber e podemos sentir alguma vergonha, pedir ajuda é uma coisa, mas não é fraqueza. Eu não aceito isso, não faz sentido. Não é fraqueza Sim, nenhuma, também eu sou concordo. como sou, eu sou como sou. Podemos sentir vergonha às vezes de pedir ajuda. Mas, mas fraqueza não é. Tem, Sim, eu concordo, mas eu por mim fui muito ensinada que não se pede ajuda, que pedir ajuda é fraqueza. Agora noto mais que pedir ajuda é uma força, que é muito importante e é necessário, não só para quem tem doenças, mas mesmo pessoas que, seja, nem que seja para arrastar a moda, é para pedir ajuda. porque no fundo é aceitar a minha necessidade, é aceitar como sou, aceitar que para eu conseguir uma determinada concretização, eh, eu preciso de mais alguém para além de mim. E pronto, isso é uma coisa, isso é positivo, é algo positivo, Então, não é? estava a dizer que tens filhos, já são dois, certo? Dois filhos, sim, Sim. Sendo teu para planejar parte sim, familiar, há risco de algum deles ter ou vir a ter. sim. Eh, há um risco, não é? Sendo uma doença dominante, há sempre esse risco. E, portanto, por outro lado, há sempre uma vigia, não é? Há sempre um ver, não é? Há um controle da minha parte. Ah, eles são ambos ativos, ah, são muito ativos, fazem desporto. Ah, da minha observação e o meu desejo é que eles não tenham, eles são muito melhores que eu. É um fato de quando eu era criança e de quando eu tinha a idade deles, há sempre esta vigilância. Ahm, e pronto, o meu maior desejo não está na altura. O mais velho tem 23 anos, podia fazer análises para tentar diagnosticar, mas ele não quer fazer. Aí eu também não quero. E eu percebo perfeitamente porque pode dar, se der positivo, pode nunca se manifestar, como eu já Ah, conhecia, ok. como eu já conhecia um exemplo.
que deu positivo e depois nunca se manifestou. Ahm, e, eh, e depois, seja como for, depois é um peso psicológico muito grande, não é? Caso dê E a positivo. incerteza também não se torna peso É, por não saber e saber se tem ou que se não tem. é, Porque é com já certeza. falamos aqui em alguns Sim, episódios sim, sobre sim. isso. Há um peso, sim, de facto. Há um peso que existe, mas a meu ver, tem que ser eu, neste caso, a aceitar, quero fazer, eh, e, e pronto, e a aceitar essa dúvida. Vá lá. Neste momento, como nada se passa, está tudo bem, está tudo ok, portanto, e por isso é que não há essa insistência, eh, porque no fundo o desenrolar até agora é tudo normal. Como eu Ainda disse, bem. qualquer um deles tem maior capacidade que eu, alguma vez tive, por isso, pronto. Isto tudo para dizer que eu acho que desde pequenino que eu tive alguns sintomas, não é? Sintomas no sentido de algumas dificuldades físicas. Os tipos considerados azares. Sim, dificuldade, por exemplo, a andar de bicicleta ou a andar de triciclo, tive sempre alguma dificuldade em andar de triciclo. Só comecei a andar de bicicleta, por exemplo, aos 14, aos 15 anos, para aí. Pronto, mas são pequenas coisas, às vezes a correr, a subir escadas, era mais lento que os outros, isto quando eu era miúdo. Ah, mas eu também era um rapaz gordinho, cheinho, ah, mas a descer escadas era rápido, mas a subir era demorado. Ah, pronto, é daí eu dizer que, embora se tenha manifestado só anos mais tarde, em 2002, mas sempre houve, porque depois eu fui sempre desenvolvendo, fui crescendo, ah, corria também, sempre quis fazer natação, portanto, era muito normal. Eh, Às vezes, portanto, até aí nesse aspecto. eh, E eles são muito mais ativos sim, e sim, sim, são, por causa disso. isso é que é bom. E, portanto, vigilantes, mas há consciência, há vigilância. Ok. Isso é bom, não, não existir aquela ligação. Não, comigo não. Conta. Pois, até porque Sabemos de casos que pessoas sem familiares com a ataxia e estão em processo de negação. Não querem saber se tem ou não tem a doença. sim, uhum. Até porque o meu tipo já percebi que é um desvio, ao tipo 33. O O teu meu é mesmo diferente do raro. Do- o meu ainda é um desviozinho, portanto, ainda implica aqui. O meu pai neste momento já não é vivo, mas pronto, aqui devia fazer análises, ou análise à minha irmã também. Agora estou num processo de. Aqui eu também tenho um processo de atraso, né? Portanto, aqui tenho que marcar uma nova consulta com o professor Médio Carvalho, no sentido de fazer análise a mim e à minha irmã. Neste caso, à minha irmã, para tentar. E tu não mantém agora, Não tem, a minha irmã é perfeitamente normal. mas Eh, continua vigilante. se- sim, quer dizer, vigilante no sentido de termos consciência daquilo que eu tenho, mas que no caso dela ela é perfeitamente normal, não tem Ok. qualquer dificuldade. Neste caso aqui, a minha irmã ela já se ofereceu para fazer análises. Eu confesso que tenho algum medo que ela faça análises, mas sou eu, que é a minha irmã, né? Mas ao mesmo tempo há uma curiosidade para tentar saber que se descobre que tipo afinal é que eu tenho. Sabemos, E a tua irmã tem filhos? não, não tem. Pronto, porque a minha pergunta é se eles tinham risco de vir a ter a doença. Sim, mas neste caso, como ela não tem filhos. Pronto, Hum, como não tendo, eu não- esta
é um bocado confuso esta coisa dos genes e proteínas. Hum, Se ela não tendo, os descendentes dela também não vão ter, sim, ou podem vir a ter. os descendentes dela, nesta altura, ela já não deve ter filhos, não é? Com a idade que ela tem. Ah, pronto, sei que idade é Ela, que sim, ele tem. ela tem, sim, ela tem 51, Ah, portanto agora, mas, mas se podia haver esse risco, sendo uma doença, no meu caso, dominante, provavelmente não, porque a pessoa tem ou não tem. No pois, caso dela, não tem, e a partir daí ah, ok, não quer está dizer bem. que pode haver outras coisas, mas é isso. Não é, porque não é uma doença recessiva, neste caso. E como é que é trabalhar sendo uma pessoa com deficiência? É uma adaptação constante, não é? Porque comecei quando eu fui trabalhar, ah, quando eu comecei a trabalhar, portanto, estava perfeitamente normal, puxava um bocadinho e depois foi progredindo, portanto, eles foi assistindo e eu fui-me adaptando. Ah, Depois, a uma altura, tive que começar a usar, usava uma canadiana, depois passei a usar duas canadianas, depois, depois foi trabalho. Assim, faz, o trabalho vai-se fazendo. O Sempre trabalho foi faz-se. tal Rui vai se adaptando Sim, e sim, vai eu vou encontrando uma fazendo. maneira de. Eu acho que aqui o apoio psicológico é sempre importante. Eu tive ao início, durante 2, 3 anos, fiz apoio, agora continuo a ter, porque obviamente que a doença vai avançando e há sempre coisas que nós precisamos melhorar. E aquelas Ah, questõezinhas, aquelas sim, vozinhas. sim, porque, pronto, e a verdade é que agora, cada vez a dificuldade é maior e nós precisamos de força. Preciso sentir que estava a precisar de mais, que não chega, não é suficiente. Eu preciso mais do que isso. Mas o fato é que o acompanhamento inicial que tive ajudou-me muito nos anos seguintes a adaptar-me. Ah, e, portanto, eu já uso canadianas há 10 anos, 11 anos, há 12 anos que uso canadianas, mas a verdade é que cada vez vai sendo mais difícil. Ah, e, 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 e a verdade é que, ah, ao fim e ao cabo, chegamos a uma altura em que precisamos de um pouco mais, de sermos mais seguros. E daí também o acompanhamento, tem a ver com a segurança, com a melhoria. E apesar de eu usar os canadianos, escuta, viajas, vais de férias para fora da tua Hum. zona de conforto. Sim, mas é verdade que hoje também que a minha mulher ajuda-me muito, não é? Os meus filhos, portanto, não, há muita coisa que eu teria mais dificuldade e que alguém faz por mim. Hoje, a nível de tarefas de casa, normalmente eu faço tarefas em que tenho apoio. Imagina, por exemplo, fazer uma cama. Tenho dificuldade em fazer uma cama, não é? Posso Sim. ajudar, mas tenho dificuldade em fazê-lo, para andar de um lado para o outro, não é? Fazer uma cama sozinho tenho muita dificuldade. Consigo fazer tarefas como lavar a louça, arrumar a cozinha, eh, bom, Lavar a louça, mas tu fazes em pé encostado, porque encostado sempre. Encostado, pois, sim. porque imagino em pé não és capaz, tá? Não, não, estou de pé, mas encostado. Sim, Ou seja, ok. as canadianas, eu ponho as canadianas de lado e depois encosto-me ao balcão, estou sempre encostado e vou fazendo as tarefas, porque esta doença afeta exatamente, essencialmente os membros inferiores e não os superiores. E, portanto, havendo alguma mobilidade dos membros superiores, consigo trabalhar. Então não tens desculpa para não ajudar a lavar a louça. Exatamente. Há outras tarefas, tenho mais, por exemplo, pendurar a roupa, já é um bocadinho mais difícil. Pois, Não quer só dizer que não tem faça, não é? equilíbrio. Sim. Mas exatamente, tem muito a ver com o equilíbrio, com os gestos, com o movimento, com o dobrar. Não quer dizer que não faça.
também faço, mas é ainda mais difícil. Mas consegue-se fazer, claro. Bem, mas há todo aqueles. Há, sei lá, rotinas que eu acabo por não fazer, porque Sim, há outros que sim. fazem por mim, senão teria que fazer também. Hum. É, ainda há bocado estava a falar em viagens. Antes de viajar, vais sempre ver se o local é acessível ou não. Faz uma É, pré-análise. é verdade, eu ganhei uma. Tenho sempre um medo, eu tenho sempre preocupação em saber se arranjo estacionamento, se não arranjo estacionamento, perto do local. Isso para mim é muito estressante, até porque eu, ah, eu também começo a ter mais alguma dificuldade na condução. Embora conduza um carro com caixa automática, mas como há progressividade da doença e sempre a necessidade de trabalhar muito os membros inferiores, nomeadamente nos movimentos que implicam o acelerar e travar, hum, eh, pronto, isso preocupa-me sempre. Eu conduzo, mas com algum esforço, não é propriamente uma condução normal. Como eu digo, eu conduzo, uso as pernas e os braços, uso tudo. Que- eh, Ou seja, cada vez que eu travo e acelero, para ser mais específico, uso o corpo todo. Não, Digamos pois. assim. É o nosso equilíbrio. Pronto, é o meu equilíbrio. Mas o Esta importante, recompensa, as compensações. sim, exatamente, eu faço sempre compensações. Pronto, mas aqui o importante é conduzir em segurança e conseguir fazer as coisas. Hum, o encontrar estacionamento para mim é um stress porque, pronto, não gosto nada de andar às voltas e gosto de conduzir com um objetivo, com um princípio e um fim. Pronto, toda a minha dinâmica Muito agora, planeado. exatamente, pronto, aí eu sinto esta necessidade, que é para sentir segurança também. Sim, porque temos Portugal tem poucas zonas acessíveis. Seja o que for, há sempre um radicalzinho para ser Sempre, visto, sempre. a calçada é uma coisa horrorosa. Ah, sim, Por exemplo, eu fui, falaste sobre a chuva, eu fui à consulta na sexta-feira, eu faço acupuntura como uma terapeuta, como uma terapia, mais, pronto, para além da, exato. da, da fisioterapia. E a acupuntura porquê? Porque ela, além das pernas, há outros efeitos secundários, que é a espasticidade na bexiga, no intestinos, pronto, e a acupuntura trabalha também estas componentes, não é? Sim. Consigo trabalhar várias coisas, as lesões nos braços, uso muito os braços, não é? Acabo por Pois ter a lesões força que deves da ter base. para fazer as É, deslocações. lesões nas mãos, lesões nos braços, lesões nas costas, pronto. É tudo, todas estas coisas que depois que não, que são complicações causadas pela dificuldade na caminhada. Hum, e, 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 e aí o que eu quis dizer, porque quer dizer, eu ia na calçada e sentia as canadianas a escorregar. O piso estava molhado e eu sentia as canadianas a escorregar. Portanto, é péssimo. Se fosse terreno liso, como há alguns sítios, tenho pena que não haja isso, se não seja assim em todos os sítios em que, ou seja, era mais confortável para mim andar na estrada, onde andam os Sim, carros, do que andar na calçada, porque eu estava sempre a correr o risco de cair. percebo perfeitamente, mesmo na scooter, andar só chalamacos, porque o piso é Exatamente. direito. Não para um outro fio, É isso. consegues. Por exemplo, uma pessoa que tem a bexiga espástica e que vai numa calçada aos pulinhos, não é? O que é que acontece? Eu saio de um local, quando chego à fisioterapia, eu tenho que ir à casa de banho, não é? Porque não é? Tenho que ir urinar, porque andei sempre ali a saltar. Pronto, esse é um exemplo daquelas dificuldades que eu passo. Para mim é mais confortável andar na estrada do que andar no passeio. Às vezes eu vejo a polícia, por exemplo, ainda houve aqui a semana passada, a polícia estava na estrada, eu estava na estrada porque os carros estavam a ocupar o passeio. Sim, Eu não podia passar. Então eu fui para a estrada, claro. E depois estava a polícia a olhar para mim
Pronto, não sei se era olhar o que é que eu estava a fazer, se era a tomar conta de mim, eu acreditei que sim, estava a tomar conta de mim. Pronto, e assim que pude voltar ao passeio, que era um terreno, por acaso é uma zona lisa, nem sequer é uma zona, eu passei, pronto, e fui confortável. Pois, Mas porque de facto em Portugal é muito isso. Os carros a estacionar nos passeios e encontrarem obstáculos nos passeios. Não é uma coisa. Esse é está muito por fazer na questão da acessibilidade. muito, e mesmo não se percebe às vezes porque é que se está um passeio rebatido, porque é que há uma alturinha de 5 centímetros É. e depois há outro sítio que está completamente rebatido. Não faz sentido. Se eu tiver uma altura de cinco centímetros, eu não consigo subir, não é? Ou seja, eu tenho que ir pela estrada. Pois, porque nem com a Essa, scooter consegue não subir. consigo, não consigo. Não dá, mas pois, Não. Portanto, eu, como ando muitas vezes de scooter, uso muito a scooter, sinto muitas vezes essa dificuldade. E daí muito ser a importância sempre de conhecer o terreno, para onde é que vou, o que é que vou fazer para tentar antecipar da forma como vou ultrapassar essas dificuldades. então isto também te deixa muito ansioso agora ao ver-te falar. A ansiedade está sempre aí, ou não? Sempre. Pois, Pois, então, o ter onde estacionar, o deslocar-me a um determinado local, quer usando a scooter, quer usando o carro, provoca sempre uma ansiedade. E a ansiedade, esse receio, esse medo, me faz sempre tentar antecipar as dificuldades, de forma, pronto, a reduzir a ansiedade, o medo. exato. Hum. Se não, bom, já falaste que fazes fisioterapia, apicultura, faz também Acupuntura. apicultura, desculpa, e piscina, né? A piscina agora deixei de fazer porque eu Ah, fazia de manhã. Eu deixei de fazer há cerca de um ano que não faço porque começa a ser muito difícil levantar-me de manhã. Eu torno muito lento, sou muito lento a levantar de manhã e eu costumava ir às não sete e é meia da lento, é manhã. o teu tempo, não é lento, Exato. é o teu Pronto, exato. tempo. Preciso de um tempo muito próprio. E então eu deixei de fazer e começa-me a custar, e custa um bocadinho Tu a falaste, acordar. sentiste muito bem com a piscina. Uhum. Eu, a piscina, eu normalmente sabe muito bem porque ah, na piscina eu sinto-me mais livre, não é? Ok, Não tenho dificuldade, deslizo. exato. Na água eu consigo deslizar o meu corpo, desloco-me à vontade. Ah, Pronto, o movimento das pernas embora não seja um movimento forte, no fundo mexo ligeiramente as pernas, mas a verdade é que eu com a ajuda dos braços consigo deslizar completamente E e, é fa- outra e, e, cons- e- sensação. e de, de canadianos para estar de pé, porque desde que a água esteja um bocadinho acima da cintura, nós já conseguimos estar eretos. Só mais uma questão. Em relação à parte social, como é que deves ter também a parte social, conviveres com outras pessoas? Sentes-te integrado ou à parte? Como é que é essa parte? Sim, eu, eu não me sinto à parte. Eu sou uma pessoa tímida por natureza. Ah, Se há algum isolamento, parte dele é criado por mim, sem querer. Ah, Sem querer. E Ah, a própria mas personalidade? sim, tem a ver mais com a minha personalidade. Mas, por exemplo, quando os meus colegas vão almoçar fora, se for um local perto, eu também vou. E eu vou Não almoçar tens com ó. eles também. Pronto, depois, quando voltamos para o trabalho, se eu usar as canadianas, se eu for de canadianas, eh,
Pronto, eles vão à frente, uns até ficam a conversar um bocadinho comigo, outros vão e eu vou sozinho. Isso não tem senão. Tal coisa é o teu tempo e eu vou aceitar e está tudo bem. Sim, 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 exatamente. Sim, problemas todos temos. Uns são mais visuais, outros são menos visuais. Aquilo que eu tenho é mais visual. Mas é isso, não é? Sim, tem um impacto diferente. Mas eu confesso que quando te vi andar, teve um impacto diferente. Eu tinha visto ninguém andar como tu andas. Não é por lá, não é capacitista nem nada. Foi uma novidade. Hum. E às vezes E, eu tal, às vezes as novidades também são difíceis de processar. Desde que eu fiquei com um ataque e como sintoma e tomei mais consciência das dificuldades diárias, como tenho percebido. Daí também ser necessária informação para o diferente se tornar normalidade. Não sei se me fazer entender, mas acho enfim, não bem, que às vezes eu estou, é um bocadinho confuso. O cérebro pensa numa coisa, depois sai as palavras. sim. Uhum, tudo bem. Sim, eu percebi. Não. Para não te quero ocupar mais tempo, e se é uma mensagem, uma dica ou sugestão que queres deixar? O que eu posso dizer é pessoas que tenham dificuldade que nunca desistam e que pensem nelas e que, pronto, e que continuem sempre, que nunca desistem, que nunca desistam, continuem sempre. Elas é que contam, porque se tiverem dificuldades, elas é que contam e elas é que são importantes. Obrigada. É muita força. Não é fácil, mas é possível. Exatamente, não é fácil. Temos é que continuar, sempre. Não sei se queres acrescentar mais uma coisa. Não, não, só, não só. Olha, mais uma vez agradeço-te por esta conversa fantástica. Muito obrigada, Rui, e Nada, até à obrigado, próxima. Susana. Foi um prazer também. Até à próxima. Vemos. Adeus. Deus. E assim foi mais uma conversa. Esta vez com o Rui Martins, que partilhou um pouco da sua história. Espero que tenham gostado. Mais uma vez saliento e a ataxia, mais uma vez saliento, temos a ataxia como sintoma e como doença. Até a próxima, fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.